Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim. Uma hora ele fugirá de mim. O batistério pode estar até congelando que de fato ele é o melhor lugar da igreja. Não tem lugar melhor do que o batistério. Isso aqui é melhor do que um gabinete bem montado, tudo bonitinho. O lugar que o pastor mais gosta é batistério, porque é o lugar onde fica claro, fica evidente que a família está crescendo, que as pessoas estão entregando a vida a Jesus, estão crescendo na fé. E nós estamos hoje com esses irmãos que vão dar testemunho de pública de fé no Senhor Jesus. A palavra de Deus, ela nos diz, lá em Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 14, por último, então, apareceu aos 11, estando eles à mesa, e criticou-lhes a incredulidade e a endureza de coração, por não terem dado crédito ao que havia sido ressurreto. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer está condenado. Ordem do Senhor Jesus à sua igreja. Jesus, quando ele assunta os céus, ele dá uma missão para a igreja. A missão de Jesus para a igreja foi exatamente essa que ele falou: ide, pregai o evangelho por todo mundo, a toda criatura. Quem crê precisa ser batizado. Quem crê e for batizado será salvo. É uma ordenança do Senhor Jesus o batismo, né? Jesus ele deixa duas ordenanças para a igreja, duas ordens. Ele falou: tem dois memoriais que vocês vão precisar observar. E quais são esses dois memoriais? A ceia do Senhor, onde nós nos lembramos da sua morte e ressurreição, e o dia do batismo, onde nós damos a nossa pública declaração de fé, dizendo diante da igreja, dizendo diante dos nossos parentes, dos nossos amigos, dizendo diante de Deus principalmente, alegando exatamente isso. Eu estou aqui, eu creio em Jesus, eu quero ser parte da família de Deus. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Existe muita, com o passar dos anos, foram se unindo a figura do batismo, muitos mitos, muitas ideias erradas sobre o batismo, sobre o que uma pessoa precisa ter para ser batizada. Durante algum tempo, nós quase que fechamos os batistérios porque exigiam tanta coisa das pessoas, coisas que não são bíblicas. A palavra de Deus diz, lá em Atos capítulo 8, que quando Filipe se une àquele homem que estava indo numa carruagem, que era um eunuco, ele era o representante da rainha Candace, e ele se une ali à carruagem, vai andando ao lado, e ele estava lendo as escrituras no profeta Isaías, e então Filipe pergunta para ele assim, inspirado pelo Espírito de Deus, ele foi ali, porque o Espírito de Deus o mandou, e ele falou: você está entendendo o que você está lendo? E ele falou: como é que eu vou entender se ninguém me explicar? A necessidade da pregação do Evangelho. E Filipe então diz que, subindo naquela carruagem, começou a explicar para aquele homem acerca de Jesus, começando desde os profetas até a morte e a ressurreição de Jesus. E aquele homem, quando ele tem fé na pessoa de Jesus, ele faz uma pergunta maravilhosa. Ele diz assim: tem água ali. Diz que eles iam passando, ele viu água. Ele falou: tem água ali. O que impede que eu seja batizado? A pergunta daquele homem foi fantástica. Qual é o critério do batismo? O que eu preciso para ser batizado? O eunuco virou para ele, o Filipe vira para o eunuco, se volta para o eunuco e diz assim: olha, quem sabe o que ele respondeu? Quem sabe? Ele diz o que para o eunuco? É lícito se você o quê? Crê de todo o seu coração. Não, é lícito, é correto. Se você crê em Jesus de todo o teu coração. Então, qual é o critério do batismo? O critério do batismo, irmão, é crer em Jesus. É uma pública profissão de fé na pessoa de Jesus. Porque às vezes eu converso com alguns crentes que, não, pastor, primeiro preciso aprender a Bíblia toda de frente para frente, de trás para frente, e aprender a cantar 25 hinos do cantor depois. Não, querido. O que você precisa para ser batizado é crer em Jesus Cristo e estar desejoso de fazer parte da família de Deus. É dizer, falar aqui publicamente, aqui com esse gesto tão bonito, né, do batismo, da morte, que simboliza, porque isso aqui é apenas um símbolo de algo que já aconteceu. Ninguém é salvo no batistério. A pessoa já entra aqui porque já é um salvo em Jesus Cristo. Ninguém vai receber o Espírito Santo aqui no batistério. Ninguém vai ser transformado aqui dentro do batistério. A pessoa já entregou a vida a Jesus
já entendeu que Jesus é o verdadeiro Senhor e Salvador da vida dela, e ela agora aqui vem dar essa pública profissão de fé, dizendo, aconteceu comigo, eu entreguei minha vida a Jesus e eu quero dizer para todo mundo isso, com esse gesto, que é o símbolo da morte, segundo o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 5, é o símbolo da morte e da ressurreição. Quando a pessoa é imersa na água, a ideia de que ela morreu para esse mundo, e quando ela surge de novo das águas, ela está dizendo, eu agora sou uma nova criatura em Jesus Cristo. Olha que símbolo bonito. Assim como Jesus morreu e ressuscitou dos mortos, agora nele, na pessoa de Jesus, nós podemos declarar isso publicamente, dizendo, eu agora quero morrer para esse mundo e morrer e viver para o Senhor Jesus. Ser uma nova criatura em Jesus Cristo, parte da família de Deus. Jesus, ele é a porta de entrada no céu. Ele mesmo diz isso. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Mas a porta de entrada do céu se chama Jesus Cristo, não é outra porta. Né? Tem um hino que nós cantamos, que diz, foi Jesus que abriu o caminho do céu e não há outro meio de ir. Jesus é o caminho, ele é a porta da entrada do céu. Mas a porta de entrada da igreja local, para aqueles que ainda não foram, é o batistério. Quando a pessoa passa pelas águas aqui, ela está dizendo, eu creio em Jesus Cristo e quero ser parte da família de Deus nesse lugar. É uma ordem de Jesus. Toda pessoa que crê em Jesus precisa necessariamente, segundo o texto bíblico que nós acabamos de ler, necessariamente precisa passar pelo batismo, porque a Bíblia diz, ide por todo mundo, né? Marcos 16, 15, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e o resultado disso, quem crê e for batizado, será salvo. O batismo não salva, quem salva é Jesus, mas o batismo mostra que você é um salvo em Jesus Cristo. Então jamais fique frequentando uma igreja, não quero, você precisa. É uma ordem de Jesus. E quem não faz isso está desobedecendo ao Senhor Jesus. Tem fé em Jesus Cristo, entregou a vida a Jesus, precisa então agora pedir, falar, olha, eu quero passar pelas águas, eu quero dar pública profissão de fé do meu relacionamento com Jesus. Eu quero dizer a todas as pessoas da minha família, meus amigos, a minha igreja, quero dizer diante de Deus que eu creio em Jesus e que eu quero ser parte da família do Senhor Jesus. E eu queria começar pelo maior deles, a Manuela. Manuela hoje é um dia muito especial. Olha o tamanhão dessa menina. Vamos ver se ela vai caber aqui no batistério. Vai lá, Manu, vai ficar com água quase pelo pescoço. Pastor, a Igreja Batista Memorial batiza criança? Batiza. Criança que já crê em Jesus. Manuela é uma crente em Jesus Cristo. A Ellen uma vez estava conversando comigo, dando testemunho. Está tremendo por causa de quê? Está com frio? É frio ou é nervoso? Está até nervoso. A Manuela, a Ellen uma vez estava conversando comigo sobre Manu. Falou, pastor, Manu, ela tem posições de fé assim, tão bonitas, que a gente fica até emocionado. Quando ela fala, ela ora pelas pessoas. Quando ela vê uma pessoa assim, que ainda não entregou a vida a Jesus, ela fala, mãe, eu vou orar por fulano, que ele ainda não entregou a vida a Jesus. Não é isso, Ellen? E a Ellen me contava essas coisas. E quando foi um dia, ela falou para ela, assim, eu quero batizar, eu creio em Jesus. Eu falei, olha, mas então ela cumpriu o requisito básico. Por que as igrejas reformadas, elas não batizam criança de colo, criança pequenininha? Você que chegou aqui nessa noite tem essa dúvida. Por quê? E uma criança já que entende, nós batizamos. Por causa desse texto que eu acabei de ler. Porque a Bíblia diz assim, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado. Então, para ser batizado, tem uma prerrogativa antes. Qual é? Crer. E uma criança de colo ainda não pode crer, até porque é um anjo do Senhor. Ainda não tem noção de certo e de errado. Mas uma pessoa que já pode ter a disposição de fé e dizer crer, eu estou falando bastante para ela ir congelando aqui comigo, aqui, nós estamos dois aqui congelando. Então, quando uma criança, ela já tem essa disposição de fé e dizer, eu creio em Jesus Cristo, eu louvo ao Senhor por isso, e batizo Manu feliz da vida. Sabe por quê, irmãos? Porque esse é o nosso desafio. O desafio da igreja do nosso tempo é esse aqui. Lembra da janela que eu sempre digo? Qual é a janela? A Igreja Batista Memorial. Qual é a nossa janela missionária no nosso tempo? A 414. A líder do Ministério Infantil lembrou. Né? É a janela 414. Qual é a janela 414? De 4 a 14 anos. Os nossos filhos, precisamos ganhá-los para Jesus. Fico muito feliz, Manu, que você tenha tomado a decisão de pedir batismo. Já conversei com ela, ela é uma crente de Jesus Cristo. Vamos batizar a Manuela. Manuela, você crê em Jesus Cristo como seu único, suficiente e eterno Salvador? Sim. Grita bem alto. Sim. Como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Deus abençoe, meu amor. Eu queria chamar agora o Márcio. O Márcio, ele chegou há algum tempo na nossa igreja e o Márcio entrou pela a melhor área ministerial da nossa igreja, foi que o Márcio entrou. A Amanda, ele e a Amanda começaram a se interessar um pelo outro, aquela coisa toda que você já sabe. E a Amanda falou assim, vamos fazer o teste de fogo, vamos levar um homem no culto de oração. Orou com a gente aqui. E logo depois disso, o Márcio ficou frequente na nossa igreja, ficou vindo sempre, entregou a vida a Jesus Cristo, veio na frente, tomou uma decisão ao lado de Jesus. E ele e a Amanda, então, começaram a pensar em algo mais sério. Pensando não, já vamos se casar em breve, né? Já estão se encaminhando para casar. E essa família, ela tem a alegria de nascer, já começar uma família onde Jesus está no centro. Porque o Márcio entregou a vida a Jesus, a Amanda entregou a vida a Jesus, e essa família já nasce com essa marca de ser uma corda de 3 dobras. Onde tem o Márcio, onde tem a Amanda, mas acima de tudo tem Jesus Cristo. Vamos então batizar o Márcio. Márcio, você reconhece Jesus Cristo como seu único, suficiente e eterno Salvador, mediante a sua pública profissão de fé, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, dá um abraço. Deus abençoe, meu irmão. Tudo de bom. E finalmente nós vamos chamar a Miriam. Vem cá, Miriam. Ela já pediu batismo já há algum tempo. A Miriam entregou a vida a Jesus em uma outra igreja, se uniu a nós aqui, e ela falou, pastor, eu quero batizar. E aí, toda feliz da vida, querendo batizar, e teve uma dificuldade no primeiro batismo dela, ela não pôde batizar, mas ficou assim muito frustrada, porque ela queria. E eu falei para ela assim, Miriam, vamos aguardar, porque Deus vai dar um tempo próprio para você passar pelas águas do batismo. E então ela agora me procurou de novo, pastor, agora eu vou, fez o dia do compromisso, e eu vou batizar. Quando foi, faltando uma semana para o batismo, Miriam escorrega em casa, eu fui botar uma antena lá de televisão, fazendo arte, né? E, irmãos, foi um grande livramento, né? Porque ela caiu para dentro do lado do muro, ela caiu para dentro da varanda. Porque se ela caísse para o outro lado, era uma queda de mais de 6 metros de altura, ia ser muito complicado. Então ela caiu para o lado baixo, né? Ela caiu para o lado baixo, para o lado onde era menor a altura, e quebrou o braço. Mesmo sendo uma queda menor, fraturou o braço. E eu me lembro que quando eu fui visitá-la, a primeira coisa que ela falou, pastor, e o batismo? E faltava só uma semana. Ela falou, me enrola num plástico, dá um jeito, mas eu quero batizar. Aí eu falei, não, Miriam, não tem problema. Nós vamos adiar o batismo um pouquinho para frente, para você poder participar. E aí nós adiamos aí por um mês. Então vamos batizar, Miriam. Miriam, você reconhece Jesus Cristo como seu único, suficiente e eterno Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Eu queria chamar aqui agora, à frente, nós vamos fazer que entrega o nosso certificado, e eu queria chamar aqui na frente o Márcio Albiane Ferreira. Queria chamar também a Amanda, que vai fazer a entrega, e ela então vai estar entregando aqui o certificado a Márcio, dando um abraço. Deus abençoe Márcio, Deus abençoe Amanda. Queria chamar aqui também agora a nossa irmã Miriam do Nascimento Andrade. Queria chamar a Miriam e a filha da Miriam, pedir a Jaísa para poder entregar então o certificado da mãe. Isso. Deus abençoe, Miriam. Parabéns, Miriam, pela sua força de vontade. Deus abençoe. Queria chamar aqui Manuela de Souza Mota Azevedo. O nome é grande, mas ela é pequenininha. A Manu, queria chamar a Ellen também. Entrega aí. Ela falou 10 vezes, agora que eu entendi. Aí, deixa a família abraçar, beijar. Parabéns. Antes de vocês descerem, eu queria chamar a Esther, que vai vir aqui em nome do Ministério Infantil, a apresentar também para a Manu um presente, dar um abraço e um beijo também. Aí, uma Bíblia, um cartãozinho. Em nome do Memorial Kids. Aplaude aí que isso é muito legal. Deus abençoe, mano. Quando eu for falando o teu nome, você vem para cá. Você vai ser pego de surpresa, não tem problema, não se assuste. Aqui na Memorial é assim mesmo. Irmã Neia, Tony, Joyce, Isabelle, Gabriela, Marcele, Valmar, Rosimar, Carla, Mateus, Rogério,
Marina, Júnior, Jéssica, Cíntia, Manu, Márcio, Miriam, pastor Zé Carlos, irmã Dinaí também, Zé Carlos, Dinaí, Nailde, Nair, Vanusa e Eliane. Esses irmãos estão aqui, são os irmãos que fizeram o último dia do compromisso, né? Um ou outro aqui não fez, mas já tem o compromisso de fazer mais para frente, então eu já chamei para estar juntos. Então deu para você notar que a família cresceu, amém? A família está crescendo, glória a Deus por isso. E brevemente nós vamos fazer batismo de novo, porque alguns irmãos que estão aí só desembaraçando algumas questões que faltam aí para a gente poder chamar esses irmãos para as águas do batismo. E então nós queríamos que vocês prestassem atenção, vocês que estão aqui, e eu tenho uma mensagenzinha para vocês que eu gostaria que vocês ouvissem. Graça e paz, queridos. É com muita alegria que nessa noite nós queremos receber na família Memorial os seguintes irmãos: Neia, Nailde, Jéssica, Tony, Júnior, Joyce, Cíntia, Isabelle, Gabriela, Marcele, Valmar, Rosimar, Carla, Mateus, Rogério, Marina, Nair, Eliane, Vanusa, Dinaê, Manu, José Carlos, Márcio. Miriam. Olha lá, tá mensagem para vocês atrás. Tá meio enrolado lá, não vai sair, não vai sair. Aí, isso é só uma homenagenzinha que nós fizemos para vocês. Isso foi uma homenagem que nós separamos para vocês. Todos vocês são bem-vindos em nome de Jesus. Aí vocês que ainda não passaram pelas águas do batismo, que vão se batizar, Deus abençoe. Aqueles que estão vindo por carta de transferência, que Deus abençoe, vocês são bem-vindos. Aqueles que estão vindo estão se reconciliando com o Senhor Jesus, parabéns para vocês, é isso mesmo, não tem outro caminho. O caminho é Jesus. Aqueles que estão vindo de outras igrejas, que Deus abençoe muito vocês em nome de Jesus. Vocês são muito bem-vindos, amém? Mais uma salva de palmas para Jesus, para essa galera aqui. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim. Uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é um templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas se conhecer, preciso viver.